Abacuque capítulo 3, amém? Verso 2 diz assim, verso 2 do capítulo 3, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora no verso 17, a partir do 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos conceda graça e sabedoria para que possamos entendê-la e que ela cumpra em nós os seus propósitos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja um ponto interessante deste profeta. Porque nós lemos versículo 3:2. No versículo 3, ou versículo 2 do capítulo 3, este profeta está pedindo a Deus um avivamento. Aviva, ó Deus, a tua obra. E depois, no final, ele vai dizer o seguinte, olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não tenha colheita, ainda que as ovelhas fujam do curral, ainda assim eu vou dar glória ao Senhor, ainda assim eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Observe que seria o equivalente a falarmos o seguinte, olha, ainda que eu não tenha emprego, ainda que falte o dinheiro, ainda que não tenha mantimento na minha geladeira, ainda que os meus armários estejam vazios, ainda que eu tenha pouca roupa, ainda assim eu louvarei o Senhor da minha salvação. Agora olha que interessante, por que o profeta diz isso? E este é um profeta que ele não fala ao povo, como foi Isaías, como foi Jeremias, que está lá chamando a atenção do povo e falando, como era Elias, por exemplo, Eliseu, que está chamando a atenção do povo. Abacuque, ele tem uma característica muito interessante, ele está falando com Deus, é ele e Deus, ele está num debate com Deus até chegar nesta conclusão. E o que ele está debatendo com Deus? Eu quero que você, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. É um livro só de 3 capítulos e nós vamos ler agora os versos 2 e 4 do capítulo 1. É importante acompanharmos essa leitura. Evidente que o livro é bastante rico, mas vamos nos ater a alguns pontos principais. Então, veja, no capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim, olha o profeta falando com Deus. Ele está dizendo assim, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não o salvarás? Por que me fazer ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há litígios e surgem discórdias, por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Qual é o dilema do profeta nesta ocasião? O que ele está dizendo é o seguinte, Senhor, por que o mal está se alastrando, por que o mal está acometendo o seu povo, por que o seu povo se desviou das suas leis, tanto que ele vai dizer aqui, a lei se afrouxa. Veja que ele está se referindo às leis de Moisés, às leis dadas por Deus, como se tivesse afrouxado. Olha, ninguém está acompanhando, ninguém está obedecendo, ela está afrouxada, há imoralidade, há violência, as pessoas não se dão, as pessoas brigam,
E por que, Senhor? E por que eu estou orando? E por que eu estou falando com o Senhor? E por que o Senhor não ouve a minha oração? Esse é o dilema. Veja que esse profeta, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Para quem já fez a leitura do profeta Jeremias, sempre chamando a atenção do povo, ele é contemporâneo. Então, embora 2.600 anos nos separe deste profeta, o que está acontecendo aqui é muito atual. Vamos tentar imaginar nos nossos dias. Talvez nós pudéssemos falar assim: Senhor, por que tanta corrupção? Por que não acaba a corrupção no mundo? Senhor, por que roubo? Por que desemprego? Por que o mal parece voltar? Eu não sei se os irmãos estão acompanhando, mas desde aquele ataque aos Estados Unidos em 11 de setembro, acho que foi 2001, salvo engano, que os Estados Unidos tomou o Afeganistão para poder tirar aquele Talibã, que era um poder opressor lá no país, e o exército se manteve lá durante todo esse tempo. E agora os Estados Unidos começaram a fazer a retirada dos soldados, e o Talibã voltou a cercar lá a cidade, estão querendo retomar o país. Então, às vezes, a gente pode perguntar: Senhor, por que parece que o mal não vai embora? Por que essas coisas acontecem? Trazendo assim para uma esfera mais pessoal: Senhor, por que parece que eu luto tanto e não consigo avançar? Por que a vida conjugal é tão complicada? Por que parece que a paz não se estabelece no meu lar? Por que há tanto desacordo entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre vizinhos, entre familiares? Por que, Senhor, meus filhos não querem seguir nos teus caminhos e buscam tantas coisas fora do seu padrão? Por que, Senhor? Por que a minha vida parecia que estava tão bem e de repente tudo desabou e agora parece que tudo está indo de mal a pior? Quantas pessoas perderam empregos, quantas pessoas perderam entes queridos, quantas pessoas ficaram fragilizadas neste tempo em que nós ainda estamos vivendo? Por que, Senhor, que a igreja do Senhor às vezes parece tão fria? Por que, Senhor? Poderíamos ter muitos porquês aqui diante de Deus, fazendo, Senhor, por quê? Mas, Senhor, eu tenho orado, eu tenho meditado na sua palavra, eu tenho buscado a comunhão da igreja, eu tenho buscado a sua presença. Senhor, por quê? Então, esse é o contexto lá do profeta, e é o contexto que poderia acometer a minha e a sua vida, e certamente, ainda que nós estejamos talvez vivendo tranquilamente, com fartura, na paz da família, na paz da igreja, nós estamos assistindo os nossos semelhantes passando por momentos difíceis, passando por momentos de dificuldades. Então esse é o questionamento do profeta, mas Deus vai dar uma resposta a ele. Deus vai mostrar ao profeta que ele não está alheio aos acontecimentos e que a sua justiça não vai demorar. Observe o verso 13 do capítulo 1, o Senhor diz assim, um pouco antes, versos 5 e 6, do capítulo 1, Deus está respondendo ao profeta: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão, se alguém lhes contar. Vocês não acreditarão se alguém lhes contar. O verso 6, pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. O que é que Deus está dizendo para ele? Ele falou: olha, você está reclamando aqui do povo, o povo desviou, o povo está caminhando na imoralidade, há corrupção no meio do povo, um aproveita do outro, porque o cenário era esse, de comprar dentro da cultura e das leis lá que cercavam o povo, ele comprava a terra do outro, ele dava emprestado, o outro não podia pagar, tomava o filho do outro como servo, como escravo, e contrariava muito tudo aquilo que Deus havia dito que era para ser, que era a maneira de viver.
Então, quando ele reclama, Deus diz, eu vou trazer uma nação aí, e ela vai tomar este povo, vai tomar as suas casas, vai tomar as suas vidas, vai tomar o seu dinheiro, vai tomar as suas plantações, e o profeta fica horrorizado com isso. Aí no verso 13 lá, ele vai dizer o seguinte, tu és tão puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores? Por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? O que ele está dizendo? O que é que o profeta está dizendo para o Senhor? Senhor, eu entendo que o Senhor está atento então, eu estava reclamando que parecia que o Senhor não ouvia a oração, agora eu sei que o Senhor ouve a oração, e eu sei que o Senhor está vendo toda essa situação que estamos vivendo, toda essa corrupção que se alastrou entre o povo, mas agora o Senhor quer trazer um povo que é pior do que nós para tomar. Eu falo, como é que é isso? Então está ali um debate entre o profeta e Deus ali acerca dessas coisas. Mas antes da gente avançar nesse diálogo de Abacuque com Deus, para chegar nessa conclusão, por que ele pede o avivamento e por que ele vai descansar no Senhor, independente da circunstância, 2 pontos que nós precisamos aqui entender quando Deus fala que vai fazer algo que o profeta acha aos olhos dele que não seria adequado. O fato é que é o seguinte, que o homem, nós, seres humanos, nós podemos burlar as leis, nós podemos oprimir os mais fracos, nós podemos corromper as autoridades, nós podemos esconder os nossos erros, mas jamais escaparemos do juízo de Deus. Amém? Então, quando você olhar em volta e enxergar o mal, e se sentir impotente diante dele, porque nós somos de fato, nós angustiamos o coração, às vezes, diante dos acontecimentos, mas saiba o seguinte, ninguém escapará do juízo de Deus. É isso que ele está dizendo. E outra coisa, precisamos também entender que muitos são castigados pelos seus próprios deuses. Quem são os deuses da vida de cada pessoa? São aqueles que recebem a sua verdadeira fé. Nossa, agora ficou estranho, né? A nossa verdadeira fé não é em Deus? Irmãos, olha, talvez assustem um pouquinho, mas às vezes a nossa verdadeira fé não está em Deus. Às vezes a fé de uma pessoa está na sua carreira profissional, está no salário que ganha. Às vezes a fé de uma pessoa está nas suas aplicações, está na sua própria força, está na sua própria inteligência, na sua própria capacidade de decidir, e esta dependência de Deus, ela é bastante relativa, ela pode até acontecer em alguns momentos, mas Deus não passa a ser o principal. Às vezes todo o esforço da vida, toda a dedicação está para qualquer outra coisa, mas não está para Deus. Certa ocasião, assistindo um desenho, eu gosto de assistir desenho, gente. Sou igual criança. Tem um desenho que é o desenho do Lorax, alguém deve ter assistido já. Sabia que ela ia dizer que sim. E é interessante porque tem lá um personagem que no afã de construir, de fazer o sucesso, ele acaba com a floresta, né? E tem um bichinho lá que é protetor da floresta, que está o tempo todo tentando fazer ele mudar de ideia, né? E ele não para de mudar de ideia. Aí o bichinho pergunta para ele, fala assim, olha, de que lado a árvore cai? Ele falou, não sei lá. Aí o bichinho diz o seguinte, ela cai para o lado que ela inclina. Simples assim. De que lado a gente cai? A gente cai para o lado que a gente inclina. Se alguém inclina para o mal, vai cair para o mal. Se alguém inclina para o dinheiro, vai cair por conta disso. A gente vai sempre pender para o lado que a gente inclina. E tem muitas vezes que se está colhendo muitas circunstâncias daquilo em que se
plantou, daquele lado que se inclinou, que é o caso do povo que está sendo aqui e está em questão. O que ele está dizendo? Senhor, olha a forma, o povo do Senhor, que recebeu do Senhor as leis, que recebeu do Senhor as orientações para viver bem, que recebeu do Senhor como viver em comunidade, como viver um com o outro, como viver em família, como viver em Deus, mas eles esqueceram de todas estas coisas. Então, o que está acontecendo ali é também fruto daquilo que o próprio povo se inclinou a viver. Preferiram entregar a outros deuses. Então Deus mostra para o profeta o seguinte: olha, eu não estou alheio a estas coisas, eu sei que está acontecendo, mas eu vou agir. E por que o Senhor vai agir? Ele vai agir só simplesmente pelo prazer de massacrar o povo? Não. Ele vai agir no seguinte sentido, de chacoalhar o povo para trazê-lo de volta. Porque a Bíblia diz assim, olha, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. O Senhor há sempre de disciplinar aquele que é seu. Mas nunca será para prejudicá-lo, sempre para abençoá-lo, ainda que no momento em que ele esteja vivendo a disciplina do Senhor, seja um momento de dor. Pastor Otávio, que foi meu pastor por bastante tempo, ele dizia muito, ele falava, olha, tente fazer a leitura, é muito importante ajudarmos e entrarmos nas situações dos nossos irmãos para ser um apoio, mas verifique se ele não está tomando umas chineladas de Deus para você não tomar junto. Então você tem que entender por que daquela questão, muitas vezes Deus está construindo ali algo para ser melhor. Aí o profeta, então, finalmente, ele entende essa soberania de Deus e, sem saber o que responder a Deus, ele vai chegar numa conclusão, que é o verso 1 do capítulo 2. Ele diz assim, olha, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então ele entendeu o seguinte, tudo bem, Senhor, eu não vou mais te questionar, eu não vou mais ficar questionando, mas eu quero me recolher aqui e eu quero esperar então para ver o que o Senhor vai fazer. E aí há algo muito magnífico, porque Deus então vai encorajar o profeta com alguns fundamentos, ele vai mostrar, revelar algumas verdades para os profetas que são, gente, assim, fundamentais. A primeira delas, que está no verso 4 do capítulo 2, diz assim, olha, eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, se referindo ao povo. Mas ele faz, olha, escuta, o povo está vivendo assim, há corrupção, há muita imoralidade, há muita maldade entre o povo que é seu, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí é o finalzinho do versículo 4. O justo viverá pela fé. Irmãos, esta verdade é muito profunda. Ela é a base de Romanos, ela é a base de Gálatas, ela é a base da Reforma, ela é a base do protestantismo. O justo viverá pela fé. O que o Senhor está dizendo para ele? Está dizendo o seguinte, olha, o soberbo, ele acredita nele mesmo, ele até esquece que Deus existe, ele até esquece que Deus está presente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente. Ele esquece dessas coisas, ele confia em si mesmo, então ele não é tido como justo. Agora o justo viverá pela fé, porque o justo é aquele que é humilde e crê e depende do Senhor. Nós somos justos hoje ou não? Amém? Nós somos justos, por quê? Porque nós somos justificados em Cristo. Não há mérito em nós, mas o que Jesus fez por nós, rendeu a nós justiça de Deus, porque quando Deus olha para nós, Ele vê alguém justificado, mas justificado porque Cristo fez isso por nós. E quando nós entendemos isso, a nossa dependência de Deus aumenta, a nossa confiança no Senhor, ela cresce, ela potencializa. Nós sempre vamos crer no amor, no poder, no controle de Deus,
por isso o justo, ele viverá pela fé. Então o Senhor diz para ele, olha, o justo viverá pela fé. Mas ele revela mais. Verso 14 do capítulo 2, ele diz assim ainda, porque a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Irmãos, o que Deus está dizendo é o seguinte, isso aqui já é tempo futuro. Isso aqui é o tempo que nós esperamos. A terra se encherá da glória de Deus. E nós esperamos isso. Amém? A terra já é cheia da glória de Deus, mas ela será dominada pela glória de Deus, porque essa é a promessa de Deus. Agora nós, mais do que Abacuque, devemos crer muito mais, porque Abacuque não tinha nem as escrituras. Ele cria daquilo que Deus revelava a ele, de uma esperança que ele tinha lá para frente, que um dia Cristo haveria de se manifestar. Nós, diferente dele, sabemos que o Cristo já se manifestou, que o Cristo já ressuscitou, que o seu Espírito está entre nós, que Ele nos dirige, que Ele nos une, que Ele nos leva à reconciliação com Deus e que Ele voltará para redimir a sua igreja. Abacuque não tinha a clareza que nós temos acerca destas coisas. Por isso nós devemos mais do que ele crer que a terra se encherá da glória de Deus. E Deus revela ainda, verso 20, diz assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Olha essa afirmação que Deus faz. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. O que Deus diz é o seguinte, olha, Deus sim está interessado e cuidando dos problemas desta vida, e da execução dos seus propósitos supremos. Nunca, em nenhum momento, pense na sua vida que Deus desconhece o que se passa com você. Que Deus não sabe o que está acontecendo neste mundo. Que Deus não sabe o que está se passando na igreja. Que Deus não sabe o que está se passando no Brasil, na Europa, na América. O Senhor tem conhecimento de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Então o profeta entendeu que Deus estava assim, cuidando e preocupado com todas estas coisas. Aí, então, ele vai fazer a sua oração, que é o capítulo 3. E nesta oração, ele fala, Senhor, tenho ouvido a tua fama, me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Mas veja o que o profeta diz, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Meus amados irmãos, como é bonito isso. Ele está dizendo o seguinte, eu sei, Senhor, que o Senhor vai trazer juízo sobre o teu povo, e de fato ele trouxe, pouco tempo depois, Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai tomar toda aquela terra, vai levar o povo cativo, a história que nós conhecemos bastante. Ele sabe, mas ele diz o seguinte, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Lembra quando Davi, depois de ter cometido aqueles erros todos e estar sufocado pelo pecado que consumia sua alma, ele vai até o Senhor e ele clama ao Senhor e ele pede ao Senhor dizendo o seguinte, Senhor, pela tua compaixão, pelo teu amor. Irmãos, Deus só pode agir na nossa vida pelo amor dele mesmo. Não há nada que a gente possa dizer a Deus, Senhor, faz isso porque, eu sou bom, Senhor, eu fiz café para minha esposa hoje de manhã, eu até levei uma cesta para a família necessitada, não tem nada em nós, Deus age na nossa vida pelo seu amor, que procede dele mesmo. Por isso o profeta diz, Senhor, eu sei que o Senhor pode executar os teus juízos, eu sei que o Senhor vai executar os teus juízos, mas olha, não se esqueça da sua misericórdia.
Não se esqueça da sua misericórdia. Me lembra a história, eu vi o pastor Edivaldo, na verdade, contando essa referência entre justiça e misericórdia de Deus, que ficou muito marcante na minha vida, né? Uma forma muito simples de explicar o que é justiça e misericórdia. E ele contou de um quartel-general, estava ali em um período de guerra, e tinha o sentinela que tinha que ficar lá vigilante, né? Tinha lá os turnos, e o sentinela vigilante, o sentinela dormiu. Quando o sentinela dormiu, o quartel-general foi invadido pelo exército inimigo e tiveram, assim, muitas vidas foram perdidas, enfim, foi um momento de grande perda. Então, o sentinela foi chamado e condenado à morte, porque a lei dizia que ele deveria morrer. E a mãe, então, corre para o general e pede, não, tenha misericórdia do meu filho. E o general diz o seguinte, olha, mas ele não merece morrer? Ela disse, eu não estou pedindo justiça, eu estou pedindo misericórdia. Consegue entender, irmão? Se a gente pedisse justiça de Deus sobre nossa vida, ainda bem que Ele veio em nós, Cristo, que nos justificou. Então, Ele nos vê justo. Mas as misericórdias do Senhor, como disse o profeta Jeremias, é a causa de não sermos destruídos. E elas se renovam a cada manhã. Quando o profeta entende tudo isso, ele vai fazer na sua oração um pedido. Aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. O que o profeta diz, Senhor? Talvez de outro modo eu pudesse contextualizar, Senhor, faz ressurgir no coração desse povo as tuas leis, faz ressurgir no coração desse povo o teu amor, faz ressurgir no coração o temor do Senhor, faz ressurgir no seu coração o amor por Deus. E aí, irmãos, trazendo isso para o nosso contexto, me lembro de uma fala do saudoso Russell Shedd, quando ele fala acerca do avivamento. Aliás, ele tem um bom livro sobre avivamento e renovação, e ele fala, quando o avivamento é necessário na vida dos servos de Deus, na vida dos seus discípulos, na vida da igreja, quando nós precisamos clamar pelo avivamento, quando a oração deixa de fazer parte da vida da igreja e da vida do membro. Quando a oração começa a ser um elemento raro na nossa vida e na vida da igreja, nós precisamos clamar por avivamento. Quando o anseio e a busca pela verdade bíblica se diminui e começa a se buscar os modismos, que é o que aconteceu com esse povo. Eles deixaram de meditar na lei do Senhor de dia e de noite, como Ele tinha orientado, e começaram a absorver muitas crenças fora daquele padrão de Deus, e enfim, sendo levado por vários caminhos, e foram se perdendo. Então, quando a nossa vida, ou a igreja do Senhor, deixa de buscar primordialmente as verdades bíblicas, e começa a se absorver de modismos, então nós precisamos clamar por avivamento. Quando precisamos clamar por avivamento? Quando os princípios do Evangelho, os ensinamentos sobre as coisas eternas, não entram mais no coração, no nosso coração. Sabe quando nós ficamos cauterizados? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós cantamos louvores, quando nós oramos a Deus, mas o nosso coração continua igual, continua como uma terra árida, seca. Nós precisamos clamar por avivamento. E é tão bom quando a palavra fala com a gente. Não sei se isso já aconteceu com vocês, isso já aconteceu comigo e foi estranho, confesso que foi estranho. Mas o sentimento é maravilhoso. Lendo a Bíblia e de repente você se depara com um texto bíblico, você lê e você começa a chorar, porque você fala, Senhor, como eu gostaria de praticar isso aqui que o Senhor está ensinando. Porque senão a gente só ouve, ela passa e não gera o poder, o efeito na nossa vida. Imagina que você está com infecção de garganta, você procura um médico, o médico te consulta e prescreve, fala, olha, você está com infecção de garganta, tome amoxicilina por 10 dias. E você pega a receita, e é um médico mais moderno, ele digitou a receita, né? Porque aquelas anteriores não dava para ler muito, né? Só o farmacêutico para conseguir, né? E aí você lê lá, tomar amoxicilina por 10 dias. O fato de você ler faria algum efeito na sua vida?
O efeito só será feito se praticar a recomendação do médico de comprar e tomar amoxicilina. A palavra de Deus, ela vai gerar efeito e poder na nossa vida quando nós seguimos as recomendações da palavra de Deus. Ouvir, entender, viver. Aí o poder de Deus opera na nossa vida. Aí o poder de Deus opera na nossa vida. Quando precisamos do avivamento, quando o entretenimento se torna mais necessário do que a adoração a Deus. Meus irmãos, a igreja é uma comunidade que pode criar muitas coisas para si. Nós podemos reunir o povo, jogar bola, fazer churrasco, fazer passeio, nós podemos fazer apresentações, devemos, porque isso ajuda muito na comunhão. Mas nós, essencialmente, somos o povo que adora a Deus, e a nossa comunhão, a nossa intimidade com Ele é acima de qualquer outra coisa. Nós queremos estar na presença de Deus, por estar na presença de Deus. Esta é a nossa principal razão. Qualquer outra razão é secundária. Quando as nossas conversas não têm mais espaço para se falar e dar testemunho de Cristo. E quando o pecado e a imoralidade já não assusta mais. Aí começa aqueles contextos, né? Começa a se contextualizar. Mas você acha que isso tem problema? Mas olha, eu não sei, à luz do Antigo Testamento, à luz do Novo. Aí começa a tentar fazer o quê? A se contextualizar biblicamente alguma coisa que não está se encaixando. A isso nós chamamos de sofisma. Quando começa um discurso que parece dar lógica para alguma coisa que não tem. A verdade está expressa na palavra de Deus e a gente precisa entender. Quando precisamos do avivamento, quando se perde o amor pelo evangelismo e por missões. Irmãos, a igreja do Senhor é a igreja que tem que propagar o evangelho do Senhor, porque é o amor de Deus para todo aquele que nele crê. Nós não formamos seguidores de igreja, nós formamos servos e discípulos do Senhor para viver e se beneficiar do amor que Deus entregou. Nós não temos nada, eu não tenho. Nós podemos dar um pouco da nossa vida, da nossa amizade, mas o poder que enche, que transforma, que dá sentido, que leva para a vida eterna, é só Deus que pode. O avivamento, meus irmãos, é obra do Espírito Santo de Deus. E ele acontece quando o arrependimento toma o nosso coração e os nossos joelhos encontram o chão e nós ansiamos desesperadamente para falar com Deus e para reconciliar com Ele. Aí o avivamento acontece. Nós podemos fazer aqui bons ajuntamentos, nós podemos, cantar louvores alegres, como gostoso, como cantamos hoje, isso é importante para nós, pregações enfáticas, nós podemos, mas aquele avivamento que transforma, que muda, é este, que me leva a desejar Deus acima de qualquer coisa, colocar o joelho no chão e falar com Ele e desesperadamente querer encontrar com Ele. E Deus faz milagres nas coisas mais simples. Eu comecei a brincar com cigarro, eu tinha uns 16 anos, contrariando evidentemente, todas as orientações da família. Ninguém faz isso, O jovem faz porque quer fazer, quer experimentar. Eu falei, não, isso aqui é só uma brincadeira, é socialmente, Aí, passado alguns anos, eu querendo me libertar daquele bicho, não conseguia. Comecei a dar meus primeiros passos com Deus. Cheguei um dia em casa, naquele desafio de um coração ainda jovem, eu encostei no canto da minha cama e falei, Senhor, se o Senhor pode, se o Senhor de fato pode, então me ajuda a tirar esse vício. Eu não consigo lutar por mim, eu não quero tomar remédio, não quero nada. Me ajuda, Senhor. Isso lá nos meus 20 e poucos. Meus irmãos, depois daquela oração, nunca mais consegui colocar um cigarro na boca para a glória de Deus.
É um testemunho simples, mas o poder de Deus é assim, é quando a gente anseia, quando o nosso coração anseia por estar na presença de Deus. Quando estar na presença de Deus para a gente é mais importante do que a comida, do que a bebida, do que qualquer outra coisa. Aí o poder de Deus se manifesta e nós queremos entender mais dele, e nós queremos saber mais dele, e nós sabendo mais dele, nós vamos entendendo, praticando, vivendo, e o poder de Deus vai virando um rebuliço santo na nossa vida. O profeta, ele pede esse avivamento, falou: Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, eu sei que o Senhor pode e vai executar os seus juízos, mas eu quero, Senhor, pedir alguma coisa, lembre-se da tua misericórdia. E o profeta então chega numa conclusão maravilhosa, ele entende o seguinte: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não hajam mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu sei que Ele está no controle de todas as coisas, e aquele que está justificado viverá pela fé, porque Ele é Deus. Amém, meus irmãos? Eu quero terminar dizendo o seguinte, meus irmãos: cremos em Deus, somos salvos pela fé em Cristo, mas não temos controle sobre a circunstância das nossas vidas. Então, se você está na fase dos seus porquês, eu quero deixar algumas coisas aqui para a sua reflexão. Temos fé em Deus, cremos em Deus, Ele tem o controle das nossas vidas, mas nós não temos controle nem sobre nossas emoções. Vez ou outra seremos sim abalados pelos acontecimentos desta vida, e isso não tem nenhum problema, desde que você não esqueça de buscar a Deus nessas horas. Nós queremos ter controle sobre todas as coisas, mas não temos, por exemplo, controle sobre a nossa saúde, não temos controle sobre a saúde dos nossos filhos. Se não é Deus para nos socorrer nessas horas, nós não temos o que fazer. Nós não temos controle nem sobre o nosso dinheiro. Muitas vezes os negócios estão bem num dia, no outro dia pode não estar. Num dia teremos emprego, no outro dia podemos não ter. Num dia podemos estar na nossa casa própria, no outro dia talvez tenhamos que vender a casa para resolver a vida financeira. Mas independente destas coisas todas, ainda que tudo isto aconteça, nós vamos descansar no Senhor, porque Ele é eterno e Ele é Deus sobre nossas vidas, e Ele não permitirá que um justo seja privado daquilo que é básico, porque, como diz o salmista, fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Creia que Deus cuida da sua vida. Creia. Conversando na porta com o irmãozinho lá, contando, cadê ele? Esqueci o nome do irmão, perdão. Ele contando ali já dos desafios da saúde que ele passou. Cadê o irmão? Daqui a pouco eu enxergo ele. Ah, está lá. Ele contando os desafios da saúde que ele passou. Você vê nestes pequenos atos, pequenos atos de conversa, a gente vê o testemunho de Deus. E ele, permita-me dizer aqui, meu irmão, e ele falou assim: não, mas está tranquilo, eu não tenho medo. Eu falei: é tão bom quando a gente exerce a fé verdadeira em Deus, porque a vida fica mais leve. Porque a gente tem confiança no controle do Deus que a gente serve. Nós não temos controle sobre as coisas, mas nós temos um Deus que é fiel e verdadeiro. Então, o que eu devo fazer se o meu coração está aflito? Olha o seguinte: busque a presença de Deus o tempo todo. Como diz o salmista: a ti elevo a minha alma. Busque a Deus em todo o tempo. Carregue a certeza de que Deus não está alheio à sua situação. O salmista diz: em ti, pois confio os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Porque tu, Senhor, não desamparas quem? Os que te buscam. Crer que a justiça de Deus será feita e a terra se encherá da sua glória. A Bíblia nos diz que todo joelho, todo joelho, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Independente de mim ou de você. Toda a terra confessará.
Saber que o alimento do salvo, do justificado em Cristo, é este: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo. Sabe que essas orientações bíblicas têm que vir para a nossa mente, entrar no nosso coração e virar prática de vida. Isso é que transforma. E manter a fé no Senhor e descansar nele, mesmo em meio às circunstâncias da vida. Eu havia intitulado a mensagem de hoje como a restauração da esperança. E eu quero concluir dizendo que restaurar a esperança parte da restauração da nossa confiança em Deus. Quando a confiança, quando a nossa fé é restaurada, imediatamente a nossa esperança, imediatamente a paz, imediatamente a nossa vida fica mais leve. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma oração e gostaria que você colocasse a sua vida diante de Deus. Vamos ficar em pé para a gente despertar um pouquinho. Coloque a sua vida diante de Deus. Se talvez neste momento a sua fé esteja desfalecida por alguma razão, fale para o Senhor: aviva a tua obra, aviva essa obra aqui, Senhor. Aviva essa obra, porque eu sou obra do Senhor, você é obra de Deus. Se você tem perdido a esperança por questões familiares, por questões financeiras, qualquer que seja a razão, saiba que Deus está no controle da sua vida. Outro dia eu vi essa frase num grupo de WhatsApp, que o maior velocista do mundo é o cristão. Porque ele chega no céu na distância de um joelho. Joelhou, está no céu. E às vezes a gente se esquece disso. Exerça a tua fé. Tenha esperança em Deus. Coloque a tua esperança nele. Amém?